Ano de Copa do Mundo, e a magia está no ar. E sempre que queremos saber ou relembrar o que aconteceu, buscamos as informações que estão registradas. Mas pessoal, no vídeo de hoje vamos rever quem foram os artilheiros de cada Mundial. Mas antes de tudo, peço que se inscrevam no canal para dar aquela ajuda e assim que assistir o vídeo, deixe aquele like. O meu nome é Giliardi Silva e bem-vindos ao canal Cristal do Tempo. As redes balançaram pela primeira vez em Copas do Mundo em 1930 no Uruguai, e após o gol do francês Lucien Laurenti. Mas o artilheiro dessa Copa foi o argentino Guilherme Stabile. Em 4 jogos da Copa, o argentino foi às redes 8 vezes, se tornando o primeiro artilheiro da história dos mundiais. O país da Tchecoslováquia se desfez, mas os gols de Oldrich Nedley serão eternos. Seus 5 gols na Copa de 1934, lá na Itália, lhe deram a artilharia do Mundial e levou seu país até a final, que foram derrotados para a Itália por 2-1, na decisão, único jogo em que Nedley passou em branco naquele Mundial. Leônidas da Silva foi responsável por popularizar o chute de bicicleta e também foi homenageado com uma marca de chocolate, o Diamante Negro. Ele marcou 7 gols no Mundial de 1938 que aconteceu na França e se tornou o primeiro artilheiro brasileiro em Copas no mundo. Devido à Segunda Guerra Mundial, não houve Copa nos anos de 1942 e 1946 e a Copa retornou em 1950. Apelidado de Queixada, Ademir de Menezes foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro no pós-guerra, maior artilheiro do Brasil em uma única edição de Copa do Mundo, com seus 9 gols no Mundial de 1950 que aconteceu aqui no Brasil. O húngaro Sándor Kocsis é até hoje o segundo maior artilheiro em uma única edição de Copas do Mundo, marcando 11 gols na edição de 1954 na Suíça. O francês Just Fontaine marcou 13 vezes na Copa de 1958 na Suécia. Ele deixou a sua marca em todos os jogos disputados pela França naquela edição, um recorde a ser batido até os tempos de hoje. Pela primeira vez, os artilheiros foram campeões. Os brasileiros Garrincha e Vavá foram os destaques do bicampeonato do Brasil na Copa de 1962 no Chile. Cada um marcou 4 gols. Junto com eles ainda teve outros artilheiros, o chileno Sanches, o húngaro Albert, o iugoslavo Jerkovic e o soviético Ivanovic. Também marcaram 4 vezes. Nunca antes ou depois a Copa teve tantos artilheiros em uma única edição e também com tão poucos gols. Em sua única Copa do Mundo, o português Eusébio fez história. Ele marcou 9 vezes na campanha em que Portugal terminou na 3ª colocação na Copa de 1966 na Inglaterra. O centroavante alemão Gerd Müller era uma máquina de fazer gols. Na Copa de 1970, que aconteceu no México, enquanto a seleção brasileira encantava, ele colocava a bola na rede repetidas vezes. Foram 10 gols na Copa do México. Na Copa do Mundo de 1974 na Alemanha, o polonês Lato foi o artilheiro, marcando 7 gols e assim levando a Polônia na 3ª colocação desse Mundial. Já na Copa do Mundo na Argentina em 1978, o artilheiro foi o argentino Mário Kempes, com seus 6 gols. 2 deles foram marcados no 3-1 sobre a Holanda na final, levando a Argentina ao seu primeiro título mundial. A seleção italiana, também conhecida como Azzurra, foi campeã da Copa de 1982 na Espanha e também teve seu jogador Paolo Rossi como o artilheiro da edição, marcando 6 gols. Os ingleses inventaram o futebol, mas tiveram dificuldades em marcar gols em Copas do Mundo. Somente na edição de 1986, que aconteceu no México, o inglês Gary Lineker entrou para a história da Inglaterra, marcando 6 gols no Mundial e se tornando o artilheiro da edição. Às vezes a estrela de uma Copa não é uma estrela do futebol, e na Copa de 1990, que aconteceu na Itália, o desconhecido italiano Salvatore Schillaci marcou 6 gols e se tornou o artilheiro da competição. A artilharia da Copa de 1994, nos Estados Unidos, foi dividida entre uma estrela do futebol mundial, o búlgaro Hristor Stoichkov, e o desconhecido jogador russo Oleg Salenko. Ambos marcaram 6 gols. Uma curiosidade é que Salenko marcou 5 gols em uma única partida sobre o 6-1 da Rússia contra Camarões, um recorde de gols
e uma única partida de Copas até os tempos de hoje. Pela primeira vez, a Croácia joga uma Copa do Mundo em 1998 na França, e ela fez uma estreia marcante em Copas. Além da terceira colocação, teve seu artilheiro no torneio, graças aos 6 gols de Davor Šuker. Finalmente, a maldição dos 6 gols dos artilheiros das últimas Copas foi quebrada. O autor do feito foi Ronaldo, o conhecido Fenômeno, graças aos seus 8 gols marcados na Copa de 2002, que aconteceu pela primeira vez em 2 países, na Coreia do Sul e no Japão. E os gols mais emocionantes do Fenômeno foi os 2 gols na final contra a Alemanha, levando o Brasil ao pentacampeonato mundial de futebol. Na Copa de 2006, que aconteceu na Alemanha, o centroavante alemão Miroslav Klose foi o artilheiro dessa edição, marcando seus 5 gols. A Copa do Mundo de 2010 aconteceu na África, teve 4 artilheiros com 5 gols, o alemão Thomas Müller, o holandês Sneijder, o uruguai Forlan e o espanhol David Villa. O colombiano James Rodrigues foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil com 6 gols marcados na edição. E entre seus gols está o golaço marcado no 1-0 sobre o Uruguai, que levou o prêmio Puskás daquele ano. Na última Copa passada, depois de 32 anos, um inglês voltou a ser o artilheiro do Mundial. Foi Harry Kane, deixou sua marca 6 vezes no Mundial da Rússia de 2018. E nessa Copa de 2022, pessoal, quem vocês acham que vai ser o artilheiro? Deixa aí nos comentários as suas vidências. Agradeço a presença de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.